Você já se perguntou o que aconteceria se a natureza de repente se voltasse contra nós? Imagine rios se transformando em sangue, o céu escurecendo ao meio-dia e insetos devorando tudo à vista. Parece o fim do mundo, não é? Bem, para o Antigo Egito foi quase isso. Bem-vindos à história épica das pragas do Egito, um confronto dramático entre Deus e o faraó que abalou os alicerces de uma das maiores civilizações da antiguidade. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, nas margens do rio Nilo. O Egito era uma superpotência governada por um faraó que se considerava um deus vivo, mas o verdadeiro Deus tinha outros planos. O povo de Israel, descendentes de Abraão, vivia em escravidão no Egito há gerações. Seus gritos de angústia chegaram aos ouvidos do Senhor, que decidiu intervir. Enter Moisés, um israelita criado como príncipe egípcio, agora um pastor no deserto. Deus o chama através de uma sarça ardente, ordenando-o a liderar seu povo para fora do Egito. Moisés, inicialmente relutante, aceita a missão com a ajuda de seu irmão Arão. Diante do faraó, Moisés declara: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir." Mas o faraó, em sua arrogância, responde: "Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair." É aqui que a batalha começa. Deus decide demonstrar seu poder através de uma série de pragas, cada uma mais devastadora que a anterior. A primeira praga atinge o coração da vida egípcia, o Nilo. Moisés ergue seu cajado e, diante dos olhos incrédulos dos egípcios, as águas do rio se transformam em sangue. Peixes morrem, o cheiro é insuportável e os egípcios ficam sem água potável. Mas o faraó endurece seu coração. Então vem a segunda praga, rãs. Milhões delas saindo do rio, invadindo casas, camas, até mesmo os fornos. O faraó pede a Moisés que ore para que as rãs desapareçam, prometendo libertar o povo. Mas assim que a praga cessa, ele volta atrás em sua palavra. A terceira e quarta pragas trazem piolhos e moscas, transformando a vida dos egípcios em um pesadelo. A quinta praga atinge o gado, uma fonte vital de alimento e riqueza. Animais morrem aos milhares, mas o coração do faraó permanece duro. A sexta praga é pessoal. Furúnculos dolorosos aparecem em homens e animais. Imagine a agonia. Mesmo os magos do faraó não conseguem ficar de pé diante de Moisés devido às feridas. Com a sétima praga, Deus mostra seu poder sobre os céus. Uma tempestade de granizo como nunca vista antes cai sobre o Egito, destruindo colheitas e matando quem estiver ao ar livre. O faraó admite seu pecado, mas volta atrás assim que a tempestade passa. A oitava praga traz gafanhotos que devoram tudo o que o granizo não destruiu. A devastação é total. O faraó implora por misericórdia, mas novamente endurece seu coração quando a praga cessa. A nona praga mergulha o Egito em trevas por 3 dias, uma escuridão tão densa que pode ser sentida. É um golpe direto contra Ra, o deus sol egípcio. Mas nem isso dobra o faraó. Finalmente, Deus anuncia a 10ª e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. É neste momento que Deus institui a Páscoa. Ele instrui os israelitas a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passe por cima de suas casas. À meia-noite, um clamor se ergue no Egito. O primogênito de cada família egípcia, do faraó ao mais humilde servo, morre. O faraó, finalmente quebrado, ordena que os israelitas partam imediatamente. Assim termina o confronto entre Deus e o faraó. As pragas do Egito não foram apenas uma demonstração do poder divino, mas também um julgamento contra os deuses egípcios. Cada praga atacava um aspecto da natureza que os egípcios acreditavam ser controlado por suas divindades. Mas qual é a lição para nós hoje? As pragas nos ensinam sobre as consequências de endurecer nosso coração diante de Deus. O faraó teve múltiplas oportunidades de ceder, mas sua teimosia levou à destruição. Também vemos a fidelidade de Deus para com seu povo, cumprindo a promessa feita a Abraão séculos antes. A história das pragas do Egito é um lembrete poderoso de que, no final, é Deus quem controla a natureza e a história. Ela nos desafia a considerar: estamos ouvindo a voz de Deus em nossas vidas? Ou, como o faraó, estamos endurecendo nossos corações? As pragas do Egito não são apenas uma história antiga. Elas falam de temas universais: liberdade versus opressão, orgulho versus humildade, fé versus incredulidade. Elas nos lembram que, assim como Deus libertou Israel da escravidão, Ele pode nos libertar de nossas próprias escravidões, sejam vícios, medos ou pecados que nos aprisionam. Por fim, essa história nos ensina sobre o custo da libertação. Para Israel,
foi o sangue do Cordeiro Pascal. Para nós cristãos, vemos neste evento um prenúncio de um sacrifício ainda maior. Jesus, o Cordeiro de Deus, cuja morte nos liberta do pecado. As pragas do Egito são mais do que um conto de maravilhas e catástrofes. São um testemunho do poder de Deus, de sua justiça e de seu amor por seu povo. Elas nos desafiam a examinar nossos próprios corações e a confiar no Deus que ainda hoje tem poder sobre toda a criação. Da próxima vez que você ouvir sobre desastres naturais ou se perguntar sobre o controle de Deus sobre o mundo, lembre-se das pragas do Egito. Elas nos mostram que a natureza obedece a Deus e que Ele pode usar até mesmo as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos e libertar seu povo. Que possamos, diferentemente do faraó, ter corações abertos para ouvir a voz de Deus e dispostos a seguir sua vontade. Pois, como as pragas do Egito, de personalidade smorts for tilaf de Gotham.